Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Antes de iniciarmos a nossa aula de português, eu espero que você tenha higienizado o seu local de estudo, lavado as mãos, preparado a sua garrafinha com água, deixado o seu material aí todo preparado. Vocês estão lembrando de organizar o estojo, apontar o lápis, deixar a borracha à mão, tudo direitinho para facilitar o seu trabalho. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer o nosso momento sintonia. Fazendo sobre nós o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Carmen Sales, rogai por nós que recorremos a vós. Então nós vamos iniciar a nossa aula de português fazendo a correção coletiva das páginas 73 e 74, que foi a tarefa de casa da última videoaula. Nós agora, lá na atividade, pedia que vocês lessem um trecho do texto que nós lemos lá no início do capítulo. Vamos fazer a leitura juntos? Era uma vez uma menina, não era uma menina deste tamaninho, mas também não era uma menina deste tamanhão. Era uma menina assim, mais ou menos do seu tamanho. E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse, afinal de contas. Helena, você ainda é muito pequenininha para fazer uma coisa dessas. Onde já se viu uma menina do seu tamanho ficar brincando num galho de árvore tão alto assim? Desça já daí, senão você pode cair. Aí Helena achava que ela era mesmo uma bebezinha que não podia fazer nada sozinha. Então, o que nós tínhamos que fazer aí? O que o livro pedia? Observe que algumas palavras desse texto terminavam em inho ou zinho, ou em ão. Tamanho mais inho, tamaninho. Que outras palavras foi formada com o acréscimo da partícula inho? Qual foi? Vamos lá. Pequenininha. Você acertou? Coloca o certinho aí, tá bom? Letra B. Que palavra foi formada com o acréscimo da partícula zinho? Bebezinha. Então, se você acertou, cuidado aí que bebezinha é escrito com Z. Veja se você colocou corretamente e faça o certinho. Errou, pessoal? Apaga e faz de novo. Letra C. Conclua. Qual é o sentido das partículas inho e zinho? Qual é o sentido quando nós usamos numa palavra a partícula inhozinho? O que nós queremos dizer? Essas partículas dão a ideia de tamanho pequeno. Todas as vezes que eu uso essa partícula em uma palavra, nós estamos dando o sentido de um tamanho pequeno, ok? Caixinha, perninha, tudo nós estamos dando a entender que é uma coisa de tamanho reduzido, um tamanho pequeno. 2. Que palavra foi formada com o acréscimo da partícula ão? Já não vai ter o mesmo sentido, né, gente, de pequeno. Qual é o sentido dessa partícula? A palavra foi o que? Tamanhão. A partícula ão dá a ideia do que? Tamanho grande. Acertaram, pessoal? Coloca aí o certinho. A partícula eiro também ajudou a formar muitas palavras da língua portuguesa. Ela pode apresentar o sentido de profissão, nome de planta, recipiente e etc. Vamos lá. Abacate mais eiro, abacateiro. Olha lá a partícula. A partícula vem depois aí nesse caso. Vamos lá? Descubra alguma delas acrescentando a partícula eira ou eiro. As palavras a seguir. Verdura, verdureiro. Tá vendo que a partícula está depois? Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Onde está sendo utilizada a partícula? Laranja, laranjeira ou laranjeiro. Barco, barqueiro. Banho, banheiro. Borracha, borracheiro. Brasil, brasileiro. Tudo bem, pessoal? Colocaram certinho aí. Se você não acertou, pausa o vídeo, apaga e faz novamente, ok? 4. Veja agora como se formaram as palavras gostosas e apetitosas. Gostosas,
é igual gosto mais oso, formou gostoso. Apetitosas foi apetite mais oso, formou apetitoso. A partícula oso ou osa ajudou a formar muitas outras palavras da língua. Descubra alguma delas acrescentando oso ou osa as palavras a seguir. Então você vai ter que acrescentar o quê? Oso ou osa nas palavras. Qual que é a palavra? A palavra é cheiro. Você vai acrescentar uma nova partícula. Essa partícula vai vir depois. Presta atenção. Cheiro, cheiroso. Carinho, carinhoso. Chuva, chuvoso. Defeito, defeituoso. Atenção, atencioso. Vantagem, vantajoso. Pessoal, veja se você está escrevendo corretamente. Todas estão escritas com S. Presta atenção, coloca o certinho. Se não tiver correta a escrita da palavra, apague e faz de novo. Então, depois que nós fizemos a correção, eu espero que você tenha acertado. Se não acertou, faça o que a tia Adriana está falando. Apague, arrume, preste atenção, volta no exercício. Vamos recordar. Então, nós trabalhamos agora a formação das palavras. Na aula anterior, nós falamos sobre isso também. Formação das palavras. Sufixo e prefixo. O que é o sufixo? Lembra que a tia Adriana falou assim, presta atenção onde é que a partícula está usada? Está sendo usada, se ela está sendo usada antes ou se ela está sendo usada depois? Se ela estiver sendo usada depois, a partícula acrescentada depois de uma palavra é o quê? Sufixo. Se a partícula está sendo acrescentada antes da palavra, ela é o quê? Prefixo. Combinado, pessoal? Sufixo, partícula acrescentada depois de uma palavra. Prefixo, partícula acrescentada antes de uma palavra. Combinado? Muito bem. Então agora nós vamos passar para a atividade de hoje, da videoaula de hoje, porque até agora nós estávamos fazendo a correção coletiva da tarefa de casa da aula anterior. Então abra aí o seu livro, por favor, na página 75 e olhem aí, prestem atenção, façam por favor a leitura do quadrinho aí, que fala assim, eo. Francamente, Carlinhos, você tá furando com a nossa torcida. Deixa o seu filho torcer para eles? Ai, ainda vai. Mas trazer o maluquinho pro estádio é demais. Ele sozinho deixa qualquer outra torcida em desvantagem. Presta atenção, depois da leitura, presta atenção no que a imagem também está nos mostrando. Olha aí, o pai do maluquinho torce por um time, ele torce por outro, nós podemos ver pela camiseta, pelo uniforme, né, que eles estão usando. E o menino aqui, ó, o que ele traz para fazer essa torcida? Ele sozinho, o que ele traz para fazer toda uma torcida? Vamos lá. O pai do menino maluquinho vai ao campo de futebol com o filho. Letra A. Por que os amigos do pai do garoto reclamam? Por quê? Porque o menino maluquinho torce para o time adversário, não torce pelo mesmo time que ele, né? Que eles torcem para o outro time. Por que o torcedor afirma que o menino maluquinho sozinho deixa qualquer torcida em desvantagem? Lembra que a tia Adriana pediu para você olhar toda a imagem? É para você conseguir responder aí corretamente. Por quê? Porque o garoto faz muito barulho. Sozinho ele consegue fazer uma barulhada só para torcer para o time dele. 6. Na história existem várias palavras que se formaram com acréscimo de partículas que foram postas antes ou depois de outra palavra. Troque ideia com os colegas e tente descobrir a partir de que palavras se formaram. Torcedor, torcer. Então a palavra torcedor teve origem de torcer. Torcida também teve origem da palavra torcer. Maluquinho, da palavra maluco. Se acrescentou uma partícula e formou outra palavra, não é mesmo? Mas a palavra inicial era o quê? Maluco. Carlinhos, pensa aí, qual que você acha que era a palavra principal aí quando você olha para a palavra Carlinhos? Carlos. Sozinho, pensa aí. Só. Desvantagem. Qual é a
O que você acha? Qual que é a palavra inicial da palavra desvantagem? A palavra desvantagem, ela tem origem de outra palavra. Qual é? Vantagem. Então, pessoal, corrige aí, coloca o certinho e podemos passar para a próxima atividade. Leia lá. Muito importante que você aprenda esse resumo aqui de prefixo e sufixo. Essas definições é importante que você aprenda. Quando uma partícula, o que é a partícula mesmo? Uma partezinha, né, da palavra. Quando uma partícula é acrescentada depois de uma palavra, ela é chamada de sufixo. Quando essa partezinha ela é colocada no final da palavra original, ela é sufixo. Quando é acrescentada antes, quando essa partícula ela é acrescentada antes da palavra original, nós chamamos de prefixo. Ok, pessoal? Então, sabendo isso, vamos para a próxima atividade. Qual é a única palavra do exercício anterior que foi formada com um prefixo? O que é o prefixo mesmo? É aquela partícula que vem antes. Vamos voltar lá um pouquinho na atividade? Vou voltar. Qual dessas palavras aqui é formada por um prefixo? Vamos lá? Qual é? Presta atenção. Olha só. Torcer vem depois. Torcer também. Maluquinho é depois. Qual que é? Presta atenção. Vamos lá? Você olhou aí? Não vou dar a resposta agora não. Olha lá. Desvantagem. Ela é a única que a partícula vem aonde? Vem antes. Se vem antes é um prefixo. 8. Coloque certinho se você acertou. Forme palavras usando o mesmo sufixo que há em torcedor. Sufixo é o que vem depois. Então vamos lá. A palavra inicial é o que? Abrir. O que nós podemos colocar aqui? O mesmo sufixo de torcedor. É aquele dor lá, né, gente? Torcer, o prefixo, o sufixo tá lá, ó. Dor. Então vamos. Abrir vai formar o que? Abridor. O mesmo sufixo de torcedor em todas as palavras. Vender, vendedor. Amolar, amolador. Elevar, elevador. Aquecer vai formar o quê? Aquecedor. Prestar atenção que todas as palavras foram usadas o sufixo de torcedor? Muito bem. Coloquem aí o certinho. Se você não acertou, pausa o vídeo. Depois você continua. 9. O próximo exercício fala: forme palavras empregando o mesmo sufixo que há em torcida. Continuamos ainda com o sufixo. Correr, sufixo é o que vem, a partícula que vem depois. Então, correr, corrida. Ó, mesmo de torcida, ó lá o finalzinho. Despedir vai formar despedida. Morder vai formar mordida. Fugir vai formar fugida. Prestar atenção que foi usado o mesmo sufixo de torcida. Lembrando o que é torcida? Lembrando o que é sufixo? Sufixo é o que? A partícula que vem depois da palavra original. Ok? 10. Forme palavras empregando o mesmo prefixo que há em desvantagem. Vamos relembrar o que é prefixo primeiro? É aquela partícula que vem antes da palavra original. Então, olha lá, eu quero a mesma de desvantagem. Como é que vai ficar embaraçar? Opa, começou de lá. Desembaraçar. Obediência, desobediência. Inflamar, desinflamar. Humano, desumano. Vocês prestaram atenção que foi usado o mesmo prefixo de desvantagem. Olha aqui, ó, tá certo? Usado o prefixo, lembrando que é a partícula que vem antes da palavra original. 11. Na questão anterior, as palavras dadas como resposta,
todas foram escritas com a letra S ou com a letra Z. Por que que isso aconteceu? Olha lá, todas foram escritas com a letra S porque foram formadas com o prefixo des, que se escreve com a letra S. Ok, pessoal? Muito bem. 12. A palavra francamente foi formada com o sufixo mente. Veja, franco, francamente. Franco mais mente formou francamente. Ok, pessoal? Vamos lá. A palavra francamente foi formada com o sufixo mente. Franco mais mente, francamente. O que o amigo do pai do maluquinho quis dizer ao empregar a palavra francamente em francamente, Carlinhos? Você tá furando com a nossa torcida. Falando sinceramente, né? Ele quis dizer, poxa, sinceramente, você tá furando com a nossa torcida. Coloquem certinho, tá certo? Como você vai tirar um trecho do texto, você também vai colocar entre aspas, tá bom, pessoal? 13. Forme palavras empregando o sufixo mente. Vamos lá? Simples, simplesmente. Olha lá, sufixo vem depois, mente, tá vendo? Infeliz vai ficar como, pessoal? Infelizmente. Próximo. Terminamos a nossa atividade de hoje e a tarefa de casa de português. Você vai precisar do seu caderno de português, tá certo? O que você vai fazer? Você vai fazer o cabeçalho do seu caderno, vai pular uma linha como nós combinamos, fazer o cabeçalho, deixar as 3 linhas da faxina ortográfica, ok? Vai colocar a tarefa de casa, pular uma linha com aqueles nossos combinados de sempre. Coloca lá o lápis de cor para enumerar cada questão. E a primeira é, leia as palavras do quadro a seguir em voz alta e identifique a palavra principal e o prefixo de cada uma. Pinte a palavra principal. Então aqui a tia Adriana já fez a primeira em negrito, ó, repensar. Qual que é a palavra principal? Pensar, tá bom? Só para vocês entenderem. Leiam, por favor, identifique a palavra principal e o prefixo de cada uma. Identificou a palavra principal? Você logo vai perceber qual que é o prefixo. Viu o prefixo? Depois que você observou a palavra principal, identificou o prefixo, pinta a palavra principal. E a número 2 é, forme palavras acrescentando sufixo. Lembra lá o que é sufixo? Uma partícula que nós acrescentamos depois da palavra, tá certo? Você vai fazer, você vai anotar direitinho aí. Volta, se você tiver dúvida, volta um pouquinho no que nós falamos, dá uma olhadinha nos slides, pode ir lá no seu livro de português também dar uma olhadinha que também tem a definição de prefixo e sufixo, como tem no slide. Faz as atividades que na próxima aula nós vamos corrigir. Fiquem com Deus e até a próxima.